Estamos aqui com um irmão que tem uma benção para contar. Como é o nome do irmão? Adão José de Souza. Adão José de Souza. Então, irmão, conte a benção, irmão Adão. Irmão, a benção que eu tenho para contar, que eu quero agradecer a Deus pela grande vitória, a grande mudança que Deus tem feito na minha vida. No ano de 2000, aproximadamente, antes disso, a gente estava passando por uma dificuldade muito grande. Só uma perguntinha, irmão, você sempre morou aqui em Santa Rosa, irmão? Sim. Desde os 10 anos, desde os 12 anos. O irmão morou em Santa Rosa? Isso. Aí em torno de 2000... mais ou menos em 2000 foi quando Deus começou a preparar a benção, né? Uhum. Antes disso, irmãos, a gente estava passando por uma dificuldade muito grande. Durante 2 anos, eu largando o currículo. Dificuldade financeira. Isso, dificuldade falta financeira. de emprego. Durante 2 anos, até em outra cidade, eu fui largar currículo, tentando pegar emprego. Como eu tinha pouco estudo, eu não conseguia emprego. Então eu trabalhava carpindo terreno, vendendo coisas na rua. Para poder sustentar a família, irmão Adão? A minha esposa fazia crochê, Sim. Praticamente durante o dia todo. Ela ficava sentada às vezes até ali tomando chimarrão comigo e fazendo crochê para mim vender, para nós conseguir comprar roupinha para nossas filhas, que eram pequenas. E as roupinhas que elas usavam, assim, o que nós não conseguíamos comprar, a gente ganhava das pessoas, né? Até para mim mesmo, muitas vezes as pessoas deram roupa porque vê a dificuldade da gente. Mas a gente sempre trabalhando e sempre confiando em Deus e esperando as promessas de Deus. E Deus começou a fazer muitas promessas para nós. A gente chegava na igreja e Deus mostrava às pessoas que lá estavam que uma grande porta estava se abrindo diante de mim. Mas eu esperava... essa porta vai ser a semana que vem. Passava e não chegava. Deus estava prometendo que ia abrir uma porta, só que estava demorando um pouquinho. Estava demorando um pouquinho. E eu esperando, eu aguardando. Cada promessa me renovava a minha fé. E eu acabava esperando outra vez que Deus ia abrir as portas. Sim. E eu sempre procurei assim ajudar a obra de Deus. Mesmo não tendo muito, mas o real que eu tinha, eu procurava sempre ajudar a obra de Deus, acreditando nas promessas do Senhor e pelo amor que a gente tinha pela obra de Deus. Então a gente passando todas aquelas dificuldades. A nossa comida, irmãos, durante mais de 2 anos, nós comprava salsicha no frigorífico ali, aquela picada, R$1 o quilo. Aquela baratinha. Era Natal, era Páscoa, os vizinhos tudo assando churrasco, comendo chocolate, e as minhas crianças não tinham chocolatinho para comer. E a nossa carne na manhã, na noite, no meio-dia, era só aquela salsicha. Nós fritava, às vezes cozinhava, às vezes fazia com arroz. E assim nós comíamos, mas sempre com alegria, indo para a igreja, com o nosso violão cantando, louvando a Deus. As minhas meninas também cantavam. Sempre fazendo a obra de Deus, irmão Adão. Esperando as promessas de Deus. E um dia, irmão, quando então estava chegando no fundo do túnel, eu perdi o único servicinho que eu ganhava R$160 por mês. Meu Deus, para piorar a situação. Então, abri uma empresa de gás aqui nos fundos do bairro onde eu moro. Então eu só tinha mais 15 dias de serviço. E eu fui falar com o dono daquela empresa, ou seja, com o gerente daquela empresa, pedir a ele o emprego. Ele me disse, olha, não precisamos de gente para trabalhar, nós queremos terceirizar a venda, você precisa ter uma caminhonete e uma firma registrada. Mas para quem não tinha nenhuma bicicleta, quem sabe nessas alturas, não fazia o quê daí, né, Modão? Então eu saí de lá decepcionado, muito triste. Eu estava inclusive carpindo ao redor do depósito, ao redor do pavilhão onde seria o depósito, eu estava carpindo para ganhar um bujão de gás. O irmão estava carpindo em roda da empresa lá de gás para ganhar um bujão de gás. Meu Deus! Para ganhar um bujão de gás. E daí então, naquela noite eu fui para a igreja muito decepcionado. E só um pouquinho, aí o irmão estava capinando lá, aí o irmão aproveitou a falar com o gerente, isso mesmo? Isso, no tempo que eu estava fazendo o serviço lá, que ele mesmo tinha me dado o serviço a troca de um bujão, eu pedi emprego a ele, porque era a única saída, em outro lugar já não tinha mais. Bom, o que eu procurar, o que eu largar currículo, não conseguia por causa do meu estudo, muito pouco, eu tinha apenas a 4ª série. E então, no outro dia, eu fui à igreja, falei com aquele homem, então fui à igreja à noite, e eu cheguei na igreja e estava iniciando uma campanha na igreja, e eu peguei o único dinheirinho em toda aquela situação que eu estava, mas eu peguei os únicos, a nota mais grande que eu tinha era R$10 no meu bolso, só tinha 15 dias de serviço mais no meu empreguinho, que eu ganhava R$160, e para completar o sustento a gente tinha que fazer tudo, carpir terreno e assim por diante. E eu peguei aqueles únicos R$10 que eu tinha e fiz uma prova com Deus. Disse Deus, a Bíblia diz que o Senhor é o Deus do impossível, que abre porta onde não tem, e os únicos R$10 que eu tenho, eu vou colocar dentro desse envelope. Eu pedi para o senhor abrir uma porta lá naquela empresa de gás. Ele disse que não tem vaga
Ele disse que não tem emprego para mim. Não acreditou no impossível. E eu disse, se realmente o Senhor é aquilo que eu ouço pregar, e que eu mesmo tenho pregado que o Senhor é Deus do impossível, que até agora eu tenho visto só apenas na minha vida o que está escrito na Bíblia. Eu quero que o Senhor me prova na prática que o Senhor realmente é Deus do impossível, que abre porta onde não tem. Irmãos, e coloquei e vim para minha casa. No outro dia, quando eu peguei a enxada e fui carpir de novo, passei em frente ao escritório. Cumprimentei aquele homem e ele me chamou e disse, entra aqui. Se eu estive pensando no teu caso, ele disse, dia 1º de maio, quando nós abrir as portas aqui, tu vai estar trabalhando com nós. Meu Deus. Daí eu fiquei feliz. Ele disse, nem que eu tenha que comprar um veículo para te dar, tu vai trabalhar de vendedor com nós aqui. Daí eu disse para ele, mas tem um problema, eu não tenho carteira de motorista, Meu Deus. nem de moto e nem de carro. Ele E daí? disse para mim, não me interessa, tu sabe dirigir? Eu disse, não, eu sei dirigir desde criança. Ele disse, não interessa, tu vai trabalhar. Mesmo assim, tu vai trabalhar com nós. Irmãos, a resposta foi totalmente diferente, porque Deus, naquela noite que eu entreguei aquele voto, Deus falou com aquele homem. E mesmo eu nunca vi contar uma história semelhante a essa, que uma empresa tenha dado emprego a alguém, tenha confiado um veículo a alguém que não tenha carteira. Mas é lógico, só sendo Deus na causa, realmente irmão. Deus provou para mim ali que Ele é o Deus impossível e que abre porta onde não tem. É porque verdade. muitas pessoas, irmão, pregam, falam que Deus é o Deus impossível, mas se alguém perguntar para eles onde é que está a prova, ele vai dizer, ah não, Deus abriu o mar vermelho lá no antigo, mas o cara vai dizer, mas lá no antigo tempo, mas e hoje? Então nós temos que viver hoje aquilo que está escrito na palavra de Deus. E eu pedi para Deus me dar uma prova, que realmente Ele era o Deus impossível, e Deus provou, porque isso é uma coisa impossível. Verdade. Uma empresa dá emprego para alguém. Impossível. Então eu comecei, irmãos, não vou detalhar muito por causa do tempo, eu comecei a trabalhar, irmãos, então no começo que eu estava vendendo, no começo, o primeiro mês eu entregava gás com carrinho de mão, até que eles conseguiram comprar um outro veículo para mim. Eu estava entregando de carrinho de mão. E eu pegava e fazia com a folha de ofício, com a régua, riscava e fazia os quadrinhos, escrevia meu nome, não interessava se era pobre, se era rico, eu chegava e dava o papelzinho e pedia, ó, dá uma mão para mim, compra gás de mim que eu preciso vender. E as pessoas compravam de mim. Há tanto que Deus foi me abençoando, em poucos dias, em poucos meses eu tirei minha carteira de motorista, de moto e de carro. E ali foi Deus abençoando. Irmãos, 3 anos após eu entrei na agência aqui em Santa Rosa, na Nicole, tirei um carro 0 km para a glória de Deus. Meu Deus. E voltando, irmãos, ao que eu estava falando, irmãos, aí então quando veio o veículo, nós fazíamos reuniões com todo o pessoal lá, e então eles começavam a me criticar porque eu era o único crente que tinha no meio deles. Eles bebendo, eu não bebia. Então eles começavam assim meio a tirar sarro de mim por causa que eu era crente. E daí eu voltava para casa que ele me entristecia muito. E eu abri a Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 3, ali nos últimos versículos, diz: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e o justo. E eu colocava o meu dedo em cima daquele versículo, chorava e dizia: Jesus, qual é a diferença que há entre aquele que serve a Deus e que não serve? A diferença é que serve o Senhor é o rabo da canoa, é aquele que serve os outros apenas, ou realmente há uma diferença? Me mostra a diferença. E Deus começou a fazer um reviravolta, irmãos. Todos aqueles que me criticaram começaram a quebrar, porque eles terceirizaram a venda, porque acharam que era melhor. Começaram a quebrar. Então chegou um dia que a gente fez uma reunião, fazer um acerto com eles, que todo mundo estava devendo de 5 a 10, 11, 12 mil para a empresa de fiados que não conseguiam pôr em dia. E eu, pela misericórdia de Deus, estava em dia, tudo direitinho, a minha venda cada vez aumentando mais. Ele fez uma reunião e disse para eles: vocês viram a diferença? O Adão, ele está sempre indo para a igreja, e tudo que ele vai fazer, ele sempre diz: se Deus quiser, se Deus abençoar. Meu Deus. Ele diz: por que vocês não fazem que nem ele? O tempo que vocês vão beber por aí, gastar o dinheiro de vocês em porcaria, porque vocês não vão para a igreja também? Olha, o Adão é o único que está em dia com as contas aqui. Irmãos, e foi indo, irmãos, Deus foi me abençoando. Dentro de um ano, irmãos, eu acabei, o diretor da empresa acabou desistindo do comércio porque estava entrando em falência, porque o gerente começou a deixar muito fiado e tal. Aí, irmãos, aquele diretor me chamou e me fez uma proposta. Para vender a empresa para o senhor? Eu acabei abrindo a empresa na minha casa, onde eu moro mesmo. E ele, irmãos, como eu tinha lidado direitinho com ele, ele acabou então me ajudando, me emprestando um caminhão, e ele comprava gás para mim e repassava. Irmãos, e ali eu abri, e graças a Deus, até hoje, Deus tem me abençoado. E hoje, irmãos, para a glória de Deus, eu acabei comprando uma empresa, irmãos, do lado da onde eu comecei, o terreno onde eu estava carpindo, para ganhar um bujão de gás. Hoje eu sou dono da distribuidora da Ultragás aqui em Santa Rosa.
pela misericórdia de Deus. Então, mas que coisa linda, irmão. Lá na empresa que o irmão foi capinar, lá do lado dela, para pedir emprego, para ganhar um bujão de gás, e ele confiando no Senhor, Deus mudou toda a história, e hoje o irmão Adão é o proprietário dessa empresa, para honra e glória do Senhor Jesus. Então, Deus faz a diferença mesmo, né, irmão Adão? E faz o impossível acontecer, não é verdade? Com certeza Deus provou, e eu tenho prova, e eu quero que as pessoas façam a prova com Deus, porque você falar ou ler apenas o que está escrito na Bíblia, isso não basta, você precisa provar, estar pronto para quando alguém lhe perguntar a respeito daquilo que está escrito, daquilo que você prega, você tenha a resposta. Se alguém me perguntar se Deus realmente faz o impossível, eu tenho certeza, porque Ele fez na minha vida o impossível acontecer. O irmão viveu esta experiência, né, irmão Adão? As pessoas que me conheciam, os meus vizinhos, eu dizia para Deus, Deus, eu quero que quando as pessoas olharem para mim, eles glorificam o Teu nome quando olharem para mim. Os meus vizinhos muitas vezes olhavam e diziam, inclusive um dia um chegou a dizer, quem te viu e quem te vê, Adão, eu lembro que tu ia para a igreja de a pé, quantas vezes eu dei roupa aqui dos meus rapazes aqui para você ia sempre de a pé com as crianças para a igreja, e sempre com o violãozinho embaixo do braço indo para a igreja, e olha hoje, porque Deus me abençoou, me deu uma loja também, uma loja de confecções. Então, irmãos, foi uma coisa assim muito marcante, que realmente, irmãos, muitas pessoas até não entenderam o que foi que aconteceu, de chegar ao ponto assim de muitas pessoas, irmãos, falarem, as pessoas até vinham falar pra gente, o que será que aconteceu com aquele homem? Não tinha nada, agora o cara já tá com um carro 0 quilômetro. Daí depois em 2009 eu tirei um outro carro, comprou terreno ao lado lá, comprou aquela empresa, e uns até diziam, mas esse cara tá lidando com droga, alguma coisa, porque se eu conhecia isso aí, andava na rua carpindo terreno, e agora o cara tá lá, né? As pessoas não conseguiam compreender. Mas Deus tem bênção para dar para nós, Deus tem vitória, basta nós buscar. Essa é uma prova que quem quer ser abençoado deve confiar em Deus, nas suas promessas, e esperar no Senhor. E sempre Deus... firme na igreja, né, irmão? Buscando o Senhor. Eu observei, irmão, num ponto falou que mesmo na luta, na dificuldade, mas pegava o violãozinho e a sua família e ia para a igreja. Mas que vibrante testemunho, irmão Adão. Realmente é um emocionante testemunho. Hoje tem um irmão com toda a família trabalhando na empresa. Agora, dirigente da igreja de Jesus Cristo aqui, pastor da igreja aqui de Santa Rosa, está muito animado, muito feliz. Que Deus abençoe. Qual é o seu endereço, irmão Adão? Eu moro na rua São Borja, 315, no bairro Sulini. A Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, aqui em Santa Rosa, está localizada na rua João Pedro Tim 957. É a rua do colégio aqui do bairro. E quem quer fazer uma visita e receber uma bênção de Deus, ser abençoado por Jesus Cristo, nós estamos ali esperando de portas abertas, e Jesus com certeza ali está para abençoar também a tua vida. Se você está passando por dificuldade financeira, não precisa você correr atrás, mas tem pessoas que pensam assim, mas para mim tem alguma coisa, o que eu vou fazer? Não tem estudo, não tem profissão. Eu também não tinha estudo, não tinha profissão, mas a bênção veio de uma maneira que eu consigo exercer. E graças a Deus hoje não tenho nenhuma dificuldade para administrar a empresa. Deus tem me abençoado mesmo com pouco estudo. Amém. Mas a bênção veio do jeito que eu consigo fazer, do jeito que eu consegui. Deus vai preparar. Com certeza Deus vai preparar para essa pessoa que precisa. Basta você também fazer a sua parte. Eu fiz um propósito com Deus quando eu estava ali também, de ser fiel no meu dízimo. Amém. De ser fiel ao Senhor dizimista, e eu tenho procurado ser. Fiz um propósito de dar o dízimo dos dízimos, e Deus tem abençoado, e então cada vez mais Deus foi abençoando, foi multiplicando, foi acrescentando, irmãos, as bênçãos de Deus na nossa vida, irmãos, realmente fazendo uma diferença. Irmãos, Deus fez a diferença acontecer e provou para mim que há uma diferença entre aquele que confia em Deus e aquele que não confia. Deus abençoe, irmão Adão, por esse vibrante testemunho. Tá aí, ouvintes, que Deus abençoe em nome de Jesus.